Yasuke saiu semana passada na Netflix. E galera, ele vem criando um hype muito grande, principalmente porque ele ia contar a história do primeiro samurai negro da história registrado no Japão, do Império de Oda Nobunaga, e também porque ele teve uma das principais empresas de animação por trás disso, que foi a indústria Mappa, que fez as animações de Jujutsu Kaisen e God of High School. Mas o que eles capricharam nas lutas, eles fizeram questão de cagar na história. É uma história sem pé nem cabeça, que parece um grande brainstorm que não tem nada de bom. Então, vamos entender melhor o que aconteceu nesse anime para ele ser o maior desperdício até agora no ano. Salve galera, Tiozinho aqui para mais um vídeo, e hoje eu vou falar sobre Yasuke, que foi esse novo anime da Netflix. Que já vou adiantar que ele não é muito bom, tá? Ele dá pra você assistir tranquilo, mas não espera grande coisa da história. E quando você vê, você vai cair no mesmo quesito que eu, que foi, esse anime é um puta desperdício. Porque o que eles trabalharam bem na animação de luta, que graças ao bom estúdio Mapa ficou excelente, que é justamente o principal ponto dele de forte, eles fizeram questão de cagar na história. Mas sabe o que não é desperdício? O seu like! O seu like não é um desperdício pra mim, porque ele diz que você tá gostando do meu conteúdo. Escrever seu comentário do que você achou também de Yasuke, que me ajuda bastante. E também não esqueça de dar uma inscrevida no canal, que ajuda pra caramba a gente aqui pra produzir mais conteúdo pra você. Eu vou começar hoje, diferente do Mortal Kombat, pelos pontos positivos. O ponto positivo desse anime, é o que eu já falei, são as lutas. As lutas são algo fenomenal. Aquilo que você vê no trailer, ele te entrega, mas se entrega em vários pontos. Não é só aquilo que você vê. Além do trailer já ser incrível, as lutas dentro da animação são muito mais incríveis. E tudo que você vê é muito bonito e não te dá a impressão de que foi feito às coxas. Parece que ele foi bem trabalhado, ele foi feito no tempo correto. A animação não foi rushada. Você não tem uma luta de 10 segundos, você tem uma luta que demora, aquela luta que te dá intensidade, que mostra realmente que ele tá lutando com alguém do nível dele ou do nível pra cima. É uma coisa que você fala, nossa, beleza, estou convencido que os personagens são muito bons. E além disso, ele dá a impressão também que o Yasuke, ele é uma pessoa que tem extremas habilidades de combate. Principalmente luta corpo a corpo, luta de espada, estratégia em combate, estratégia militar. Tudo isso fica muito claro de acordo com que ele vai, tanto nos flashbacks, que ele vai relembrando do passado, quanto nas brigas que ele tem no tempo atual. E isso é muito gostoso de ver. Além de fortalecer as características que ele tem, principalmente porque ele é bem mais alto e bem mais forte do que toda a média do anime, então ele tem uma força física muito brutal e acima dos outros, e isso também fica nítido. A habilidade com espada dele não se limita somente à força bruta, né? Então ele tem habilidade mesmo como samurai e não simplesmente ficar dependendo da grande força que ele tem. Além de ter um extremo domínio de combate corpo a corpo, principalmente algo que é relativo ao boxe, que ele mostra em um dos flashbacks, e até um pouco de uns movimentos que lembram até um pouco de capoeira. Então esse é o ponto positivo da animação, então você não vai se arrepender de ver as brigas que tem. São lindas, são muito bem animadas, é poder pra todo lado, é espadada pra todo lado, é uns mechas gigantes aparecendo, são ações, é muito legal, tudo se destruindo. No fim do dia, é um excelente anime se você focar somente em ver luta. Se você esquecer a história e for lá só pra ver pancadaria, com certeza você vai sair de lá satisfeito e vai ser uma das melhores coisas que você vai ver atualmente na Netflix. Até porque ele é curto, são 6 episódios de 30 minutos, deve dar umas 2 ou umas 3 horinhas aí pra você ver, mas é muito gratificante se você ver olhar só pelo lado da pancadaria. E antes de eu começar a falar os pontos negativos que é a história, eu tenho que adverti-los que tem spoiler, mas se você não tá nem aí e você quer entender que esse escárnio que foi essa saga tem uma história, então não fica. Mas agora eu vou falar de spoiler porque faz sentido na saga, se é que essa animação fez sentido algum tempo na vida. Vamos lá. Primeiro de tudo, é uma grande maçaroca de coisas acontecendo simultaneamente com personagens que não fazem o mínimo sentido de estar ali. Então, o que eu quero falar? Esse anime, em momento algum, se propõe a ser algo realista, algo próximo da realidade. Então ele não conta a verdadeira história de Yasuke de Oda Nobunaga. Ele simplesmente pega esses personagens e se passa 20 anos após os términos do Império de Nobunaga. Então eles mostram, através de flashbacks, tudo o que foi acontecendo, né, com esse personagem, todas as ações que ele tomou, como que ele se tornou também, como que ele foi alistado no exército de Nobunaga e as habilidades que ele tinha físicas e as habilidades mentais dele de estratégia, de combate, que fizeram com que ele fosse o Yasuke de hoje. E também eles motivam muito bem o personagem.
A motivação dele é muito bem definida, como proteger os mais fracos, crianças, que nitidamente é a coisa que ele adquiriu no tempo que ele era da vila da África dele, e não quando ele ainda era um servo inglês. Mas essas coisas são todas deduções, porque o anime não te mostra a vida dele antes, por exemplo, antes dele ser capturado por esse inglês, antes dele na vila dele da África. Isso o anime simplesmente não te mostra, ele não te dá essa base. Os flashbacks são basicamente do ponto que ele conhece o Nobunaga pra frente. Então tudo que tem para trás disso, eles não mostram. O que deixa um grande vão e uma baita série de perguntas que você fica assim, tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Uma das piores coisas que tem nisso é a falta de informação que o anime te dá. Principalmente porque quando chega no ponto da menina, que ela é o grande motivador do Yasuke, até porque ele é um personagem extremamente clichê, esse é o anime que mostra o Yasuke como um cara desolado, que passou muito tempo com alguma mágoa no coração, que ele busca a redenção de alguma forma, e a criança, que é essa menina que tem esses superpoderes, ela é a motivadora para que ocorra a transformação desse personagem, principalmente no primeiro arco, que são os 3 primeiros episódios. E é isso, tá? Essa é a motivação dele. Dá mais a motivação dele querer protegê-la, porque ela é uma criança indefesa, né? Porque ela salva o rabo dele várias vezes nesse anime. Mas essa é a grande motivação. Se isso tudo não fosse o suficiente, eles ainda pegaram tudo que existe de bom nos animes. Então, por exemplo, você tem robôs gigantes com lasers disparando para todo lado. Você tem um xamã disparando espírito para todo lado. Você tem uma mina com uma foice gigante. Tem uma criança que o poder dela, meu Deus do céu, o poder dela é o que o autor quer nessa porra. Ela não tem a definição de poder, é o que o autor quer que seja. Então, se o autor quiser que, por exemplo, tenha um unicórnio comendo hambúrguer agora na frente do Yasuke, ele vai fazer isso, vai acontecer isso na tela. Porque é totalmente desbalanceado. E esse é o grande quesito desse anime. Ele é desbalanceado. O poder dessa mina é tão overpower, que ele destoa de todo mundo na animação. E o melhor de tudo, ele não tem uma explicação para a origem nem como ela soube aprendê-los. Eles, no primeiro arco, que são os 3 primeiros episódios, eles mostram que ela não sabe controlar direito. E no meio do primeiro arco e do segundo, cara, ela se torna um mestre dessa porra, sendo que passou tipo 2, 3 dias assim o negócio. Ela basicamente aprende tudo. Ela aprende até a ressuscitar, ela quase, sei lá, o poder dela, como eu falei, é com o que o autor quiser. Ficou faltando definições do que é o poder, do que é magia negra naquele mundo, do que ela pode ou não fazer, até porque... E de um treinamento também. Até porque, sem essas informações, você fica meio, cara, o que tá acontecendo, velho? De onde que ela tirou isso? Tira várias cartolas assim, não te mostra o porquê. E além disso, ele ainda tem uns personagens mais bizarros que você pode ter. Esse robô que fica fazendo piada, que é um robô extremamente... O anime inteiro, ele mostra que ele é um piadista, mas que ele basicamente é movido por estatística, por dados. Ele simplesmente, no meio do anime, porque uma amiga dele, que é uma amiga dele, morreu, entre aspas, e o que ele faz? Ele simplesmente decide se autodestruir porque ele basicamente amava ela, ou que ele vai se sentir sozinho sem ela. Sendo que, estatisticamente, não é a melhor opção dele fazer isso, entendeu? Tem uma... Sei lá, ela simplesmente fala, não, eu preciso me sacrificar porque o anime tem que ter sacrifício de algum personagem. Só que essas atitudes não têm peso, principalmente porque ele não trabalha as relações. Faltou esse anime se estender um pouco. Somente 6 episódios para ele mostrar toda essa maçaroca de coisa não é o suficiente. Então, no primeiro arco, que são os 3 primeiros episódios, ele é até bem trabalhadinho ali, ele é bem enxuto, legal de ver. Esses outros 3 são totalmente corridos e ruchados. Parece que o cara falou, mano, a gente só tem 6 episódios, velho. Vai ter que fazer em 6 e não tem o que estender, não há o que fazer. Sendo que esse era um anime que se ele tivesse 12 episódios e que ele fosse mais bem trabalhado as relações das pessoas, essas pequenas atitudes que tiveram de sacrifício, de morte, o porquê que o robô, talvez porque você descobrisse que o robô, na verdade, ele tinha era uma pessoa, na verdade, ali dentro, ou algo do gênero, fariam com que essas atitudes tivessem bem mais peso do que simplesmente colocar isso na tela e esperar que a gente ache que tem peso. Na verdade, você fica até assim, nossa, que legal, o robô se sacrificou porque ele é idiota. A mina ficou lá se sacrificando porque ela também é idiota, porque não tinha lógica nenhuma fazer aquilo. Então, essas coisas faltaram para conectar tudo. Então faltou essa liga, esse tempo de respiração entre uma saga e outra, onde ele trabalharia melhor as relações entre as personagens, o que ele não fez. E ele não fazer isso tem todas essas consequências da gente cagar para todos os personagens
sem ser o Yasuke e essa menina, porque a única relação bem construída que tem, bem, né, não vou dizer bem, mas é que construiu de uma forma ok, que dá pra você entender que tem alguma coisa ali, é desses dois personagens. O resto do universo não tem muito disso. Faltou também um pouco de treino pra menina, porque tudo parece que ela aprendeu do além, que ela sempre soube. Ela entra até num estado avatar, no mundo espiritual, e tipo, tem um cara lá que é como se fosse um mestre nessa magia que ela tem, e nem ele consegue ficar lá direito. E a menina simplesmente aprende um negócio que nem um mestre que já tem anos de experiência não consegue. E agora você tá pensando, porra, mas ela é um prodígio, ela é tipo um menino de ouro. Galera, vamos lá, vai. Você assistiu anime pra caramba na sua vida, você acha que simplesmente você mostrar que o cara, que ela tem uma habilidade que surgiu do além é legal? Não, pô, precisa trabalhar isso também. E ele não trabalha nada disso. Ele vai te jogando tanta informação ali na tela, tanta pipoca ali na tela, você fica até tipo besta do que tá acontecendo, porque você não tá entendendo às vezes. Outra coisa também que faltou, as coisas que acontecem, elas são muito rushadas, muito rápidas nesse anime. E essas coisas muito rápidas, tá cagada. Então tem coisas que são desconexas ali no meio, tem a história que é meio maluca. Então tem várias coisas que esse anime peca em história que fazem com que ele fique bem ruim. Então, em termos de história, é tão ruim como se tipo, todo mundo tivesse na mesa, jogado todas as ideias, e eles não fizeram um filtro de qual ideia que tem que aceitar, que tem que entrar, que tem nicho, que não tem, o que faria sentido, o que não faria. Faltou todo um trabalho dele para poder entregar algo coeso e bonito e legal. E até mais tempo de tela para ele trabalhar melhor tudo isso que ele se propõe. E como ele se propõe a fazer muita coisa, ele acaba não fazendo nada direito. Bom, galera, essa foi a review sincera aqui do Yasuke, que foi essa nova animação da Netflix, que eles fizeram questão de acabar com todas as expectativas que a gente tinha com relação a ela, principalmente por essa história pífia e esse Skyrim completo que foi essa história, esse grande brainstorm que não tem fim. Se você quer ver um anime de um negro que é sensacional e também é um samurai, veja Afro Samurai, que é esse que tá aqui no canto, é sensacional. Eles são 5 episódios, e tem um filme também, que é o Afro Samurai Resurrection. Ele foi dublado pelo grande Samuel Jackson. É um puta anime sensacional, que tem poucos personagens, trabalha-os muito bem, tem um drama muito bem trabalhado, é fiel às coisas, então é aquele escopo bonitinho, definido, gostosinho de ver, que você não vai se arrepender em momento nenhum de ter perdido seu tempo. Perdido não, né? O ponto negativo é que talvez você ache ele em uma qualidade meio ruim, porque ele não é tão novo, né? Ele foi de 2007, mas você consegue vê-lo e você vai ver que é uma história muito boa. Então, muito obrigado, não esqueça de se inscrever no canal, veja os outros vídeos também, tem a review sincera do Mortal Kombat também, que o pessoal também curtiu. Dá uma olhada lá, muito obrigado, valeu e até a próxima.